do planeta Terra era um caos. Quando a Terra surgiu no universo, ela era um pontinho minúsculo, uma verdadeira poeira no universo, mas que já nascia com uma missão importante e definida: agasalhar, pelas asas da providência divina, os bilhões e bilhões de espíritos que teriam aquele pequeno planeta Terra para a sua evolução. Um planeta material. Quando tudo estava no início, a Terra ainda era uma bola de massa incandescente, tudo misturado, pedra, água, aquilo que os cientistas chamam de sopa cósmica. Por essa ocasião, houve uma grande reunião dos devas da humanidade, que são 70 Cristos, espíritos da mais alta hierarquia espiritual, que ajudam Deus na criação dos mundos. André Luiz chama esses espíritos de engenheiros siderais. Esses 70 Cristos se reuniram para ajudar aquele pequeno planeta na sua formação ainda. E entre esses 70 Cristos, houve uma assembleia, houve uma subdivisão, até que chegaram a um número de 5 Cristos. Esses 5 Cristos chegaram bem pertinho da Terra, para poder ajudá-la mais de perto. Mas um desses Cristos seria escolhido para ser o governador espiritual da Terra. E assim foi feito, e um dia, quando 4 daqueles 5 espíritos estavam reunidos, eles viram uma luz azul intensa, muito brilhante, envolvendo toda a Via Láctea, e eles viram que aquela luz azul envolvia o planeta Terra e fez com que a Terra se tornasse azul. Foi uma escolha de amor do Cristo chamado Jesus para ser o nosso governador para todo o sempre. E a Terra foi evoluindo, tudo foi se assentando, a Terra foi se resfriando, tudo foi adquirindo os seus contornos, que não são os mesmos hoje. Teve continentes que desapareceram, outros continentes surgiram depois, mas através dos trovões, das tempestades, dos cataclismas naturais, o próprio planeta foi evoluindo. E nós tínhamos, então, durante muito tempo, apenas o reino mineral. Então, essa teoria de que Deus levou 7 dias para construir a Terra, segundo a ciência, não é certa, porque, na verdade, foram bilhões e bilhões de anos. Foram muitas eras para que a Terra chegasse ao ponto que ela é hoje. Bom, tínhamos os minerais, tínhamos as pedras, e aí começa, justamente no reino mineral, o processo de evolução das centelhas divinas. Os espíritos que teriam aquele planeta para a sua evolução. Então vejam, não é que nós fomos pedra, não. Nunca encarnamos na pedra porque não era possível. Nossos espíritos ficaram no reino mineral encostadinho na pedra, tirando a energia do mineral. Porque precisava disso para a sua evolução. Então ficamos ali par a par com os minerais. E os espíritos evoluindo e os minerais também. No começo, aquilo que era feio, grosseiro, foi aos poucos se aperfeiçoando, e nós temos exemplos no reino mineral de coisas belíssimas, como são os cristais, por exemplo. Os cristais, eles levaram bilhões de anos para chegar à beleza que eles têm hoje. Porque tudo era muito bruto, tudo muito rudimentar.
Mas os cristais foram evoluindo também. E aí a Terra começa a ter o reino vegetal. E o reino vegetal era muito grosseiro também. Não oferecia possibilidade de alimento para o homem, porque tudo era. As árvores eram enormes, monstruosas, era tudo cheio de espinho, era tudo venenoso no início. Então não servia de alimentação. Então não poderia haver vida no planeta. Apenas o reino mineral e o reino vegetal, que não deixa de ser um tipo de vida. Mas, quando Jesus, o Cristo planetário, percebeu que o reino vegetal estava evoluindo e muito, tornando-se mais sutil, né? Oferecendo já comida para os animais e para o homem. Então, dizem as tradições espirituais que Jesus um dia se debruçou sobre o planeta Terra. Ele se debruçou sobre o planeta Terra pela segunda vez. Porque a primeira vez, quando ele envolveu a Terra, fazendo com que ela se tornasse azul, ele doou a energia da sua aura para o planeta. Por isso que a Terra é azul. E depois, quando ele percebeu que estava chegando o tempo de se estabelecer a vida, ele derramou sobre a Terra um elemento chamado protoplasma, que deu origem, né, já à vida. Esse negócio não está muito direito ainda. Deu origem à vida dos animais e mais tarde da Terra. Então, a Terra já estava pronta para dar um grande salto na sua evolução espiritual. E os espíritos, as centelhas divinas, ali, no reino vegetal evoluindo. Então, no reino vegetal, aqueles espíritos que dormiam na pedra já sonhavam no vegetal. E mais tarde, respirariam no animal e pensariam no homem. Então a Terra estava pronta. Já havia subsistência e aí veio o reino animal. No início eram apenas as amebas, as simples amebas, né? Elas começaram a sua trajetória na Terra. E nem é preciso dizer que nós também, né? Os espíritos, as centelhas divinas, passaram por todos os estágios de evolução do reino animal. A alma, o espírito, vem de muito tempo fazendo essa evolução através dos reinos da natureza. Bom, então os animais também foram evoluindo. Vocês sabem, a gente já teve na Terra animais horríveis, né? Como os dinossauros, ferozes, terríveis, que uma pisada de um dinossauro acabava com, né, metade da humanidade. Mas vocês vejam que com a evolução do reino animal, até esses animais muito grosseiros, a própria natureza eliminou. Por isso que eles desapareceram. Então, os animais também foram ficando mais inteligentes. Foi chegando a um ponto que nós chegamos no macaco, que diz a ciência que é o mais inteligente dos animais. E aí? Aí a nossa trajetória, que vinha vindo junto com o mineral, com o vegetal e com o animal mais brutalizado, ia dar um salto para o reino humano, a raça humana. E como é que isso se deu? Bom, tem teorias e teorias. A Bíblia diz que foi Adão e Eva. E que a mulher surgiu de uma costela do Adão. Eu nunca vi coisa mais machista, mas tem quem acredite que a mulher nasceu de uma costela de Adão. Não podia ser o contrário? Quem sabe, né?
Bom, a ciência é a favor da teoria de Darwin. Até hoje, a teoria de Darwin, que prega que nós descendemos dos macacos, ela não foi derrubada por nenhum cientista ainda. O próprio Einstein corroborava a ciência de Darwin, que dizia que nós descendemos do macaco. Queira o nosso orgulho ou não, a gente vem lá mesmo dos macacos, né? Na verdade, o plano espiritual diz que houve uma transição. Houve o chamado elo perdido. Um intermediário entre o macaco, entre os símios, né, e o homem propriamente dito. Mas a ciência ainda não descobriu onde está o elo perdido. O plano espiritual diz, André Luiz diz que o elo perdido não se deu na Terra. O elo perdido aconteceu no plano espiritual. E aí começa a raça humana no planeta Terra, com a ajuda dos nossos irmãos do planeta chamado Capela, que começaram a reencarnar então na Terra, né? A Terra saindo do reino animal para o reino humano, começou então o processo de evolução mais contundente do espírito, a centelha divina. Agora, quantos milhares de anos, quantos bilhões de anos, gente, se passou até isso aqui que eu contei? Bilhões de anos no reino mineral, depois mais bilhões de anos no reino vegetal, depois no reino animal e mesmo na raça humana. Há quanto tempo nós estamos aqui na Terra? Dá para imaginar? Quantas reencarnações nós já devemos ter tido no planeta Terra como humanos? A espiritualidade diz que nós podemos ter até 500 reencarnações. Existem registros no plano espiritual. Kardec não fala em números, tá? Kardec não fala quantas reencarnações o homem pode ter. Mas depois, com a psicografia de Chico Xavier, com os livros de André Luiz, com os livros de Divaldo, a gente foi aprendendo coisas que nós ainda não sabíamos. Então, nós temos informações espirituais que o espírito pode ter 500 reencarnações na Terra, no reino humano, no reino hominal. Fora, gente, tudo aquilo que ficou para trás. Vejam como o processo de evolução é lento para o espírito. E nós continuamos no nosso planeta tendo que evoluir, porque este é o nosso destino. Fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas perfectíveis. Ou seja, simples e ignorantes, mas com a possibilidade de chegar à perfeição do próprio Deus. Então, a gente lembra de uma frase que o seu Ari aqui do Joana sempre fala para a gente. Nós somos deuses e não sabemos. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para sermos perfeitos, esse é o nosso destino. O que nós somos? Nós somos deuses, porque nós somos filhos de Deus. E filho de Deus é o quê? É deusinho. Nós somos deusinhos em pequena escala, mas somos deusinhos. Mais tarde, Jesus reforçaria isso, quando Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Isso não é ser deusinho? Se a gente pode fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, foi ele que disse. Ele não ia falar isso para aumentar o nosso ego. É porque ele sabia que a nossa condição de filhos de Deus é essa. Temos que chegar à perfeição espiritual. E para isso,
existe a bênção da reencarnação. É uma bênção. Vocês já pensaram se a gente tivesse a oportunidade de viver uma vezinha só na Terra? A gente não ia poder consertar nunca os erros que a gente comete a cada reencarnação, porque a gente não aprende. Se nós estamos aqui hoje, tivemos todas essas oportunidades de reencarnação, nós repetimos de ano, somos repetentes, porque ainda estamos aqui. A hora que chegarmos à condição de espíritos puros e perfeitos, não vamos mais reencarnar na Terra, porque a Terra está passando por um processo muito grande de regeneração, de evolução. O próprio planeta vai mudar e muito. Está mudando, né? Isso a gente tem visto há muito tempo que o planeta está evoluindo, está mudando. Porque o processo de regeneração da Terra se aproxima. Está cada vez mais próximo. Ninguém sabe quando, mas fala-se. O pessoal falava muito em 2012, passou. Primeiro era 2000, né? Que o mundo ia acabar, que ia acontecer isso, aquilo, não aconteceu nada. Aí o povo dizia que era 2012, por causa das profecias maias. Passou 2012, já estamos em 2013 e nada aconteceu. Por quê? Porque simplesmente a Terra não vai ter um fim. Seria lógico Deus criar um planeta durante tantas eras, durante bilhões de anos, ter esse trabalho de criar o reino mineral, vegetal, animal e hominal para tudo acabar? Não faz sentido. Então a Terra vai continuar. E vai continuar muito melhor do que ela está hoje, porque será a Terra regenerada do terceiro milênio. E Isaías disse na Bíblia: no terceiro milênio o homem viverá a idade do ouro, a primavera eterna. Falam muito da evolução da raça humana no terceiro milênio, que dizem que será realmente um milênio muito espiritualizado. Mas também nós não podemos querer mudança para hoje ou para amanhã, porque 13 anos diante de um milênio não é nada. Temos 1000 anos ainda pela frente. Mas que a Terra vai passar por esse processo de regeneração. Agora, gente, o nosso destino, como centelhas divinas, como filhos de Deus, é a evolução. Até chegar à perfeição, por que nós ainda continuamos nos mesmos erros de sempre? A gente vê todos os dias tragédias. Não dá mais para ler jornal, não dá mais para ver televisão, é só tristeza, é só amargura, é só sofrimento. Por quê? Isso ainda faz parte do planeta de provas e expiações atual que a gente está. Mas dizem que quando houver a regeneração da Terra, que ela passar a ser um planeta de regeneração, esses espíritos que persistem no mal, essas criaturas que fazem atrocidades, todas essas coisas ruins que a gente vê nos noticiários, esses espíritos não mais poderão habitar a Terra. Irão para um planeta muito inferior. Porque existem muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus. Existem planetas muito superiores à Terra e existem planetas muito inferiores. Assim como os exilados de Capela vieram para a Terra uma vez para ajudar a raça humana a se estabelecer aqui, porque os capelinos que vieram para a Terra não eram espíritos que acompanharam a evolução do planeta Capela. Eles persistiam no erro. E a convite de Jesus, eles vieram habitar a Terra para ajudá-la no seu processo. A mesma coisa vai acontecer agora.
Os espíritos maus da Terra que não querem evoluir vão para outro canto, vão para outro planeta inferior. Até tem uma teoria aí espiritual que dizem que vai passar um planeta magnético na Terra, um planeta que alguns chamam de planetão, outros falam que é o planeta chupão. Dizem que esse planeta, ele é extremamente magnético e que quando ele se aproximar da Terra, nessa fase de transição da Terra, né? Esse planeta vai, catar todos aqueles espíritos maus e vai levar embora para outro planeta inferior. Isso é o que a espiritualidade nos diz. Bom, eu estou de mala pronta. Vai que chega de repente, né? Agora, aqui é uma interessante. Ramatiz escreveu um livro falando sobre isso, Mensagens do Astral. O Ramatiz fala do tamanho do planeta, a temperatura, ele dá todas as características desse planeta magnético. Sabe quando? Em 1945. Ramatiz já disse isso, que ia acontecer. Então, hoje a ciência já tem, cientificamente provado, mais ou menos uns 10 planetas que têm a característica que Ramatiz fala no livro dele. É impressionante. Então, isso quer dizer o quê? Que um desses planetas realmente está muito próximo e vai ficar cada vez mais próximo. Bem, meus amigos, qual é a diferença nossa como homens hoje? Do mineral, do vegetal e do animal. O que nos diferencia? Porque somos todos constituídos da mesma substância de matéria. O que é o protoplasma? É uma mistura de enxofre, de proteínas, de carboidratos e gorduras. Tudo que é vida na Terra é feito da mesma matéria. Então, a minha matéria é a mesma do cachorro, não é diferente, é a mesma do gatinho. A constituição física é a mesma. Então, nós somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. A diferença é a inteligência, a capacidade de raciocínio. E será que a gente faz bom uso da inteligência? Nem sempre, né? Às vezes a gente vê animais mais evoluídos que os homens. Quem tem cachorro em casa sabe disso, não é verdade? A gente acha, às vezes, o cachorro mais inteligente do que muitas criaturas humanas que fazem barbaridades para o ser humano. E a gente vê que um animal não abandona o seu filho, né? Ela cria o seu filho até que ele tenha condições de viver sozinho. E a gente vê o quê? Seres humanos jogando filhos no lixo, fazendo barbaridades que nem os animais fazem. Então, a nossa inteligência não é usada com sabedoria. Porque se nós usássemos essa bendita capacidade de raciocínio, a primeira coisa que a gente faria era evoluir. Lutar para evoluir. E o que quer dizer evoluir? Gente, é deixar os nossos vícios. Os vícios só prejudicam a evolução do espírito. Porque os vícios causam lesões no perispírito. Lesões graves. Que se um dia a pessoa tiver nova oportunidade de reencarnação, ela vai vir com doenças gravíssimas. Vai vir com problemas sérios. Vícios é a pior coisa que pode acontecer na humanidade. E o que a gente vê hoje? Milhares e milhares e milhares de jovens perdidos no mundo das drogas. Quando hoje tem informação suficiente, ninguém pode alegar ignorância, porque todo mundo tem conhecimento que droga é um caminho sem volta. Todo mundo sabe disso, desde o primário já é ensinado. Como é que as pessoas entram por um caminho sem volta?
E ainda gasta um montão de dinheiro para isso. Não é falta de inteligência? É falta de sabedoria. E aí tem os defeitos morais também, que muitas vezes são até piores que os vícios. Nós ainda somos egoístas, nós somos orgulhosos, não é? Dizem que o egoísmo é o pai de todos os defeitos, porque é por causa do egoísmo que acontece tudo de ruim na humanidade, por causa do egoísmo do homem. E aí vem lá uma lista, né, gente, que a gente nem vai ter tempo aqui de dizer tudo. Mas, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que Jesus falou no Sermão da Montanha, ele diz claramente que o homem, por causa da sua inteligência, é um missionário na Terra. Nós temos uma missão na Terra. E qual é a missão do homem inteligente? Porque o homem é inteligente, ele tem o raciocínio. É ajudar as pessoas que estão vindo atrás de nós. Inteligência, sabedoria, não é para ficar debaixo da candeia, debaixo do alqueire, como Jesus diz numa outra parábola. É para ser levada a todas as pessoas que precisam. Então, a missão é essa: ajudar as pessoas com menos evolução do que nós a progredir. Então, quem tem mais sabedoria, e não é também só inteligência espiritual, inteligência emocional, que o homem é dotado de muita. O homem tem condições de ter inteligências de outras formas. E o dinheiro? As pessoas que têm muito dinheiro, que são inteligentes, fazem coisas grandiosas e ficam riquíssimos. E guardam dinheiro. Não dão uma esmola, não ajuda ninguém. Não é capaz de distribuir um pedaço de pão para um pobre. Onde é que ele vai levar essa fortuna toda? Para onde? Quando nós partirmos da Terra e vamos para o plano espiritual, que isso é uma coisa que não tem jeito. Não tem, é uma coisa tão certa como a vida, é a morte. Vamos partir de plano. Nós vamos levar apenas as conquistas espirituais que nós fizermos aqui. Porque todo o resto vai ficar para quem quiser fazer bom uso ou mau uso, problema de cada um. Mas nós vamos levar as nossas conquistas espirituais. E conquista espiritual quer dizer, acima de tudo, fazer o bem. Amar o próximo como a si mesmo, como Jesus ensinou. Gente, o governador espiritual, chamado Jesus, está conosco desde o início da criação da Terra. Ele abraçou a Terra, fazendo ela ficar azul. Depois derramou o protoplasma, dando início à vida. Está conosco até hoje. Tanto que ele deu a sua própria vida por nós há 2000 anos atrás. Ele veio num corpo de carne igualzinho o nosso, para nos dar o exemplo. E o que nós queremos mais para evoluir? Nós temos tudo isso. Temos a inteligência, temos a saúde, temos a sabedoria e temos a bênção de ter, podemos dizer ao nosso lado, um mestre chamado Jesus, que nos deixou a maior herança que nós poderíamos receber sobre a terra. Ninguém vai receber uma herança maior do que o Evangelho cristão. Essa foi a herança que ele nos deixou. O Evangelho é o maior código de ética moral que a humanidade tem. Que se nós aprendermos
a vivenciar nas nossas vidas, nós seremos salvos. Então, a gente diz assim, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele não veio para nos salvar. Porque cada um de nós tem que se salvar sozinho. Nem Jesus pode apressar o nosso processo de evolução. Cada um tem que evoluir sozinho. Essa é a condição do Espírito. Tanto que Jesus não curava todas as pessoas, curava algumas. Não curava todas, porque existe uma coisa chamada lei de ação e reação, que isso ninguém muda. Mas ele nos deixou esse evangelho que, se nós colocarmos em prática, é o caminho para a nossa salvação. Então ele veio apressar o nosso processo de evolução, ensinando o caminho. Sigamos ou não, o evangelho existe. E Jesus não nos abandona nunca. Ele deixou uma frase que é o maior conforto, é a maior esperança que nós podemos ter da sua presença. Não num corpo de carne, porque ele não vai voltar num corpo material. Existe gente que acredita, a gente respeita. Mas no ponto que o planeta está, não comporta mais um espírito da estirpe de Jesus. Mas ele está entre nós. Nós não precisamos de Jesus num corpo de carne. Ele disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria presente. Quem diz que ele não está aqui? O dia que você estiver trancado no seu quarto, sozinho, você não vai estar sozinho. Você vai ter o seu mentor do lado. Então já são 2. Nunca você vai estar só. No mínimo, você tem o seu mentor do lado. Então aí já são 2. E aproveitemos a bênção de ter Jesus entre nós. E vamos colocar em prática os seus ensinamentos. Lembrando que no fim da nossa jornada terrena, a vitória será certa. Porque nós vamos ter um mestre nos esperando de braços abertos para a vida eterna. A vida que não acaba nunca. Ele nos disse, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir nunca mais viverá em trevas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz, meus queridos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.